Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que esteja assistindo, seja bem-vindo ao Fala de Negócios, o podcast da Martinez Comunicação, a nossa agência já com 13 anos de fundação, de trabalho árduo para o marketing de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo e agora também para o nosso querido Brasil. Hoje é um podcast muito especial, até porque recebo aqui o meu vizinho. Quem diria que o meu vizinho seria um dos grandes CEOs do Brasil do mercado de alimentação? Nada mais, nada menos do que Rodrigo Barros, o CEO do Boali, ou da Boali, a maior rede de fast food saudável do mundo. Simples assim. E ainda gravou stories falando que eu sou o cara. Pelo amor de Deus, Rodrigo, você tá muito humilde, cara. Seja bem-vindo. Que prazer, cara. Que prazer te receber aqui. Obrigado. É uma honra, porque vai ser um grande aprendizado pra mim, cara. Um grande aprendizado. A gente fala da rede Boali. Da rede Boali, né? E Boali vem de boa alimentação. Genial o nome, né? Genial. Boa alimentação. A gente ainda não é a maior do mundo, mas a gente tá rumo a... esse é um objetivo que nós temos. Quem que tá na sua frente, então? Pô, eu achei que era, porque, cara, sinceramente, eu pesquisei e não achei ninguém na sua frente, não, hein? Não, mas você tem muito mais informação do que eu. No mesmo, vamos dizer, no mesmo segmento ali, a gente tem a Fresh, que é uma canadense, com um pouco mais de 500 operações no mundo, já presente em diversos continentes. E aí você tem, como americana, que só tem presença nos Estados Unidos, a Sweetgreen. E a Sweetgreen, ela é hoje a maior em número de unidades, a maior em faturamento, em geração de caixa, mas é uma rede com uma característica diferente, porque ela é um fast casual saudável, então ela não é um fast food como a Fresh, como a maior parte das Boalis, né? Até porque fast food é uma coisa curiosa, né, Rafa? Porque a galera pensa em fast food como junk food. E, na verdade, fast food, a tradução é de comida rápida, né? O ponto é que quando a gente pensa, tradicionalmente falando, a gente pensa em grandes marcas como McDonald's, Burger King, Pizza Hut. Pizza Hut também, né? Dependendo do formato, ela é fast food, dependendo do formato, ela é fast casual, dependendo do formato, ela é diner, né? Que ela é aquela que você senta, vem o garçom e tal, não sei o quê. Então, dentro do segmento de fast food hoje, a gente é a maior do Brasil. Na categoria saudável, a gente possivelmente é uma das redes que mais cresceu no Brasil em termos de alimentação nos últimos 3 anos, né? Quando a gente não olha para café, a gente é possivelmente a que mais cresceu, porque você tem cafés aí que estouraram e realmente cresceram demais. Mas a gente tem também um plano de médio e longo prazo importante, né? Que é 2029 a abertura de capital da companhia. E isso é algo que eu coloquei, inclusive, no meu site. Eu publiquei lá um texto sobre a abertura de capital para 2029. Então, a ideia é, de fato, ser a maior do mundo. Que legal, cara. A visão da empresa é essa? Abrir capital em 2029? A visão da empresa é ser a maior rede de food service saudável do mundo. E para 2029, abertura de capital. Eu tenho data, 27/4/2029. Específico demais, excelente, né, cara? Quanto mais específico formos, né, mais facilmente alcançaremos essa visão, né? Eu costumo dizer que a visão, quando aliada ao propósito, ela direciona a decisão da companhia. Então, boa parte das decisões hoje são tomadas pelos executivos da companhia e não por mim, e elas são tomadas pautadas na visão e no propósito. A visão de ser a maior rede de food service saudável do mundo, e aí tem coisas que eventualmente a gente pode querer fazer, mas aí a gente olha para a visão e a visão fala, não, se a gente fizer isso, a gente não consegue ser a maior do mundo, né, por conta de modelo de negócio. E o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem. Quando a gente pensa em universalizar o acesso à alimentação saudável, a gente não pode ser, dentro da praça de alimentação, o negócio mais caro. Dentro do segmento saudável, o negócio mais caro. Não pode. A gente tem que ser acessível. Então, a gente tem que estar mais próximo do ticket médio, da refeição média de cada uma das praças que a gente visita. Então, a ideia é essa. E para isso, a gente não pode desenvolver um produto que vai custar R$80, porque a gente não vai vender por R$80 que a gente está num ticket médio de 43. Não faz parte da sua missão, né? Sua missão não é diretamente ganhar dinheiro, né? É uma consequência. Cara, eu acho que qualquer empresa, qualquer razão social, ela precisa ser financeiramente... Sem dúvidas. Ela precisa gerar caixa, ela precisa gerar liquidez. Então, esse, obviamente,
é um objetivo que a gente tem quando a gente olha para o dia a dia da companhia, quando a gente olha para o futuro, ela precisa gerar caixa. Agora, sem dúvida, universalizar o acesso à alimentação saudável, que é o nosso propósito, transformar hábitos e fazer o bem, né? Só para você ter uma ideia, o nome da razão social da empresa, da Boali, não é Boali, é transformar hábitos. Então, na razão social, desde o nascimento, genial, a gente tem o propósito de transformar hábitos. Então, sem dúvida, esse propósito para a gente é o que faz, como consequência, a gente gerar caixa, a gente ser uma empresa com rentabilidade. Agora, Rodrigo, você tem muita coisa em comum comigo, né? Além de ser meu vizinho. É verdade. Cara, você gosta muito de futebol. É verdade. Joguei futebol profissionalmente. Você foi jogador de futebol, jogou lá na segunda divisão de Portugal, né? Eu ouvi a sua história. Onde eu parei. E aí eu quero entender um pouquinho, quero que você conta por que você resolveu parar de jogar futebol e empreender e ser um dos grandes CEOs aí do Brasil nesse mercado. Conta pra nós, por quê, cara? Quantos anos você tinha? Cara, eu parei de jogar futebol em 2003, eu jogava a segunda divisão do Campeonato Português e eu precisaria fazer uma cirurgia. E aí eu olhei e falei, cara, eu tenho 22 anos, estou jogando a segunda divisão do Campeonato Português e eu almejava muito mais. A minha expectativa com 15 é que aos 22 eu estivesse jogando ou a primeira divisão do Brasileiro ou a primeira divisão em qualquer campeonato ao redor do mundo. E no caso eu estava jogando a segunda divisão do Português. Eu já tinha feito uma cirurgia em 98 no calcâneo e eu teria que fazer uma nova cirurgia no tornozelo, né, ligamento. Aí eu falei, cara, eu não vou ser o jogador que eu sonhei. Então não foi porque eu machuquei, né, que a maioria das pessoas falam sobre, machuquei, daí não deu pra jogar mais. Não foi isso. Eu tomei adesão porque eu era um jogador medíocre, né? Eu até tenho depois eu te mostro aqui, teve um treinador meu que viu uma entrevista minha e eu falei, cara, eu era um jogador medíocre, por isso que eu parei, eu queria fazer alguma coisa que eu fosse fazer de forma incrível, que é o que eu me proponho a fazer hoje. E ele me mandou mensagem, cara, vi aqui uma entrevista, você tá errado, cara. Pô, você batia escanteio, fazia gol olímpico, batia falta pra caramba, tinha um chute incrível, virava a bola pros dois lados, pra um lado com o pé direito, com o outro lado com o pé esquerdo. Como que você fala que você era um jogador medíocre? E ele me mandou isso, mandou áudio e tal, ele ficou bravo com o meu depoimento. Mas o fato é que o jogador medíocre pra mim, ou a pessoa medíocre, é a pessoa da média. Então assim, às vezes a gente ouve medíocre, espanta. Mas medíocre é estar na média. E o que é estar na média? É fazer o que a maioria das pessoas fazem. É entregar o resultado que a maioria das pessoas entregam. E que pra muita gente, cara, tá tudo certo. Tá tudo o cara bem. vai viver a vida dele daquela forma. Eu decidi viver de forma extraordinária, né? Tanto é que você olha aqui no livro que eu te dei, eu coloco, né? Decida ser incrível, porque é uma adesão tua, né? Isso daqui parece, às vezes, fala, poxa, mas é só eu decidir? É só você decidir, cara. É só você decidir, né? Quando você, eu tenho certeza, tomou algumas decisões na sua vida para fazer coisas extraordinárias, que é o que você faz hoje, muita gente olhou e falou, cara, mas para que fazer isso? Você já tem uma vida legal, tal, você tá maluco, você vai arriscar desse jeito? Cara, é uma adesão. Você decide ser extraordinário, viver fora da média, né? Você decide não ser medíocre, você decide ser e viver de forma incrível. E foi uma adesão que eu tomei, cara. Então, eu parei de jogar futebol aos 22 anos, só que o esporte é algo que sempre me influenciou, sempre influenciou a minha forma, né? Seja por disciplina, seja por liderança, o esporte me ensina demais sobre liderança, seja por descobrir o meu próprio talento natural. Eu gosto de falar que todo mundo tem talento natural, né? Você tem, eu tenho, quem nos assiste ou nos escuta agora tem talento natural. Quando você descobre o talento natural e coloca energia nele, geralmente você vai entregar um resultado extraordinário, você vai viver de forma extraordinária. Faz todo sentido. E eu acho que o futebol te ajudou a fazer a rede Boali crescer. Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu falei que a gente tinha muita coisa em comum, apesar de não ter jogado, eu trabalhei no futebol. Então eu vivi o dia a dia, eu entendi a importância do espírito coletivo, da disciplina, do treinamento, de você fazer além, dos melhores jogadores fazem além do que a média faz, né? Sim. Então isso me ajudou muito, cara. O espírito competitivo, então, nem se fala. De querer ganhar, sabe, de ficar triste com uma derrota. Ontem eu tava pensando, né, cara, às vezes tem cliente que reclama com a gente, né, de repente
principalmente num dia ruim de operação. Eu já tive problemas assim, tanto na pizzaria quanto no delivery, e agora na cantina muito menos, né? Porque eu já tenho um pouco de experiência a mais. Mas eu tô comparando esse cliente que reclama com o torcedor que fica na porta xingando quando a gente perde, né, cara? No Botafogo, então, teve muito isso em alguns momentos de tristeza que a gente teve. E faz parte. Não só faz parte, como esse é o cara que vai te ajudar a crescer, demais, vai te tirar da zona de conforto. A torcida, ali, quando ela pressiona, vou falar pra você, Rodrigão, é muito importante. A torcida ganha jogo e o cliente faz a gente melhorar. Desde que a gente tenha e dê importância ao cliente. Eu sempre falo, o torcedor de futebol, de forma geral, ele é pouco tratado como cliente. Né? Ele é só mais um lá, né? Pelas experiências que a gente tem aí. Tem melhorado muito isso, principalmente nos grandes clubes, e eu acho isso muito importante. Agora, o nosso cliente, cara, ele precisa ser tratado dessa forma, né? Que a gente entenda que ele faz parte do nosso negócio. Não, o foco é ele. Faz sentido, Rodrigão? Cara, faz sentido. E olha que legal isso que você tá falando, né? Essa analogia do esporte com os negócios. O futebol, né? Você tem ali sempre o presidente do clube, né? Que é o cara que tem que cuidar junto com o time dele, com a diretoria, tem que cuidar ali dos bastidores. No futebol brasileiro é algo que poucos clubes conseguem fazer isso bem, né? Poucos profissionais, né? Poucos são profissionais, é muita política, né? Aí depois você tem o treinador, né? E aí o treinador, ele é, vamos dizer, o grande maestro dessa história, ele é o grande líder dessa história, ele é o responsável por contratar, ele é o responsável por alinhar a melhor posição para cada jogador, ele é o responsável por trabalhar com os recursos que ele tem e colocar taticamente em campo aquilo, e aí depois você tem dentro de campo o capitão do time, né? E o capitão do time é também um líder importante, porque ele é o cara que vai tomar mais porrada, ele é o cara que vai brigar com o treinador, ele é o cara que vai brigar com a diretoria, ele é o cara que vai interagir, que vai, né, ser ali a cara do time. Nem sempre é o melhor jogador ou aquele jogador mais habilidoso, mas ele é, né, o cara, vamos dizer, é o líder. E aí você tem os melhores jogadores aí onde o time conta mais, que é o goleador e tal. Na empresa é a mesma coisa. Mesma coisa. Na empresa é a mesma coisa. Às vezes você começa a empreender, você tem que ser o treinador, o capitão e o goleador no começo. Aí passa um pouquinho. Cobrar escanteio para a área cabecear. Aí, começa a passar o tempo, e isso aconteceu muito comigo, né? Começa a passar o tempo, você fala, eu posso ter um outro cara fazendo gol aqui. Ou eu posso ter um outro líder aqui. Hoje eu tenho muito claro para mim na minha cabeça quem é esse líder aqui, quem é o goleador, quem é o meu volante, né? É verdade. E cada vez mais, Rafa, eu me pego no papel de treinador. Cada vez mais. Cada vez mais eu entro menos em campo. Então, fazendo a analogia do esporte com os negócios, com a empresa, hoje eu diria que eu tenho 80% pelo menos do meu tempo só como treinador. Que é já o correto, não entro mais em campo. É a parte estratégica, né? Você fica na estratégia. O operacional, quanto menos fizer... Na estratégia, na visão. E aí eu digo o seguinte, tem uma diferença entre líder e gestor. E aí você fala assim, mas você empreendedor tem que ser gestor. Você tem que ser gestor. No começo você vai ser muito gestor, pouco líder. Depois você vai ficando meio a meio e daqui a pouco você vai virando mais líder do que gestor. Hoje eu sou muito mais líder do que gestor. Hoje eu tenho um CFO na companhia que é o cara que vai olhar para indicador, vai olhar para os números, vai curar isso para me mandar. E aí o meu papel é olhar também e ajudar a tomar decisão. Algumas decisões eu vou tomar, outras decisões o time vai tomar. E é importante você entender que quanto mais decisões o time está tomando, melhor, sinal, né? Mais fluidez o negócio está tendo, né? Então, hoje eu tenho isso muito claro. Claro, isso vem com maturidade, isso vem com experiência, isso vem com o tempo, né? Isso vem com cancha, né? Trazendo ali para o futebol, isso vem com cancha, com tempo de jogo, com tempo de campo. Mas é importante que hoje o empresário, né, que quer trocar de posição ali, sair de campo para vir para treinador, ele tem que entender que se esse papel não acontecer, ele vai estar sempre ali no operacional. E quanto mais ele estiver no operacional, menos capacidade de escala, menos capacidade de crescimento ele tem, né? Porque ele está pensando menos.
Né? Ele tá só ali executando, operacional e tudo mais. Então é uma boa analogia. Não foi uma analogia interessante que a gente criou o Fala Guasta FC, que eu te apresentei no domingo lá na cantina, né? E você gostou bastante, né, cara, desse Eu adorei, na verdade. Evento, né, Fala pra turma aí, quando você perguntou pro Rodriguinho, qual que é o projeto pro Rodriguinho em 2030? Então, o Rodriguinho, filho do Rodrigo, eu falei, qual que é o seu projeto pra 2030, né? Pra daqui 6 anos, comprar um time de futebol. Eu falei, calma que não precisa comprar não, vamos montar junto, vamos entrar junto no Fala Guasta FC que vai ficar mais barato. A gente vai começar a nossa escolinha de futebol. Eu tenho essa ideia, meu cara. Eu adoraria ser dono de um time de futebol. Por prazer, não é pra ganhar dinheiro não, porque eu gosto demais disso, cara. Eu sinto falta desses momentos que eu vivi. Mas eu consegui, de uma forma inédita, transferir toda a cultura do futebol pra dentro da empresa. Né? Então viver como se cada dia de trabalho fosse um jogo. Aliás, eu adorei, cara. Eu adorei essa ideia do evento que você fez, lançando um time de futebol que é o teu time. É o nosso time, é o time dos funcionários. O negócio gerou tanto buzz na cidade, eu coloquei outdoor, justamente para criar essa expectativa. Ninguém sabia o que ia ser o Fala Guasta FC e gerou tanto buzz que eu recebi tanto currículo de jogador, de preparador físico. Aí você começou a mandar pro comercial, pro Botafogo, né? Por enquanto o time tá fechado já. A minha resposta era, o elenco já está fechado. e aí o negócio que eu falei, vamos montar, quem sabe? Por que não, né, montar um time? E aí a gente começou a divulgar isso no evento, divulgamos no evento. Como que nós vamos montar um time? Como todo mundo comenta, da base. Vamos começar com a escolinha. Legal. E aí, como eu não tenho pretensão assim de imediato, quem sabe um dia daqui 10, 20 anos, sei lá, né? Tudo pode acontecer, né, Rodrigão? Então foi um negócio muito bacana que gerou uma marca nova, né? Que é o Fala Guasta FC. Até fake de Instagram já foi criado com o Fala Guasta FC, cara. Foi muito legal isso e eu fiquei muito orgulhoso, né, dessa história, né? Domingo agora, né, a gente vai fazer o lançamento da escola. Inclusive, se você estiver em Ribeirão, nosso convidado, leva o Rodriguinho lá para jogar, cara. Vai ter aula de terça, de quinta, de sábado. Vou abrir para clientes também entrarem, né? Para a gente poder ter gente, né? Eu fico imaginando um monte de gente com o uniforme da Fala Guasta jogando um campeonatinho. Não tem problema de ser de 5 anos, 10. Eu vou torcer igual eu torço pro Botafogo, que é o meu time do coração, né? E você é corintiano, cara? Eu sou corintiano, cara. Sou corintiano, meu pai corintianaço, né, roxo, e aí eu me tornei corintiano, meu irmão corintiano, a família toda corintiana, e aí me casei com uma corintiana, os pais são corintianos, então todo mundo corintiano, gosta de sofrer, né? Gosta de sofrer bastante. Ó, o Boali, voltando ao Boali, ele foi inaugurado em 2015 com 2 lojas, né? Em Ribeirão Preto foi a primeira, né? Segundo você me disse, é uma das primeiras, né? No mesmo dia que inaugurou em São Paulo, né? Em dezembro de 2015 a gente montou 2 lojas como Boali. Uma no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e outra aqui no Ribeirão Shopping, que foi a primeira loja com layout de fato Boali, porque lá no Shopping Cidade Jardim era o que eles chamam de food court. Então, todas as lojas têm a mesma fachada. Então, a Boali customizada como Boali, a primeira, foi aqui em Ribeirão Preto em dezembro de 2015, e aí... enfim, a gente depois começou a crescer. Hoje tem 80 lojas? Tem mais de 80 contratos no Brasil. 17 estados. E como é que você cresceu essa franquia? Porque essa é a pergunta que eu preciso muito ouvir, né? Porque a gente está num momento de expansão. Temos uma franquia em Sertãozinho. Eu costumo dizer que não é fácil você arrumar um franqueado, principalmente no começo. É muito fácil você achar gente que tem dinheiro para investir. Aliás, isso tem muito. Mas eu falo que achar um franqueado é como se eu tivesse que contratar uma pessoa que, ao invés dela receber um salário, ela vai ter que me pagar. E é difícil, hein? Cara, eu vou te falar que assim, né? Eu vejo muita gente querendo montar franquia porque tem um negócio bem sucedido. E aí tem que ter um cuidado enorme com isso. Porque você ter um negócio bem sucedido não quer dizer que aquele negócio é escalável. Exatamente. Naquele formato de negócio. Então, existem circunstâncias que muitas vezes faz com que o negócio seja bem sucedido numa cidade ou outra cidade, e aquela circunstância ela não é replicável. Então, o que eu costumo dizer é, a primeira coisa que você precisa avaliar na hora de replicar o negócio é saber se ele é replicável. Então, assim, o negócio, ele consegue ter manualização.
O negócio tem processos muito bem definidos, com etapas, com atividades, né? Cada processo dentro da companhia hoje, a gente tem o processo desenhado, a gente tem as etapas desenhadas, a gente tem as atividades desenhadas. Quando você fala desenhado, é literalmente desenhada no papel, né? Escrito, né? O primeiro passo, 2, 3, né? Eu falo que de acender a luz até apagar a luz, né? Então, assim, é 100% desenhado todo o nosso processo. E aí, não só o processo operacional, de operacionalizar a empresa, mas também o processo de desenvolvimento de produto, o processo de implantação, então na fase de obra, no pré-obra, né? Quando você recebe o nosso caderno de implantação, tá lá o dia que você tem que abrir a empresa, o que você faz com o CNPJ, o contador, o tipo de contador, o tipo de empresa que você vai montar, o KENAI que você tem que montar, desde isso até a abertura da loja. Abriu a loja, o que tem que fazer, qual é o passo a passo, depois que abre, né? A gente tem um treinamento chamado treinamento inicial de franqueados, depois a gente tem um treinamento, o meu time passa 5 dias antes da abertura com o time contratado pelo franqueado, né? Esse processo de seleção e recrutamento tem treinamentos dentro da Universidade Boali que fazem com que o franqueado possa desenvolver isso. Então, assim, é muito importante, e aí eu vejo muito negócio que é um negócio bem sucedido, que tenta ir para o negócio de franquia, que abre 10, 15, 20, 30 operações e depois fecha 10, 15, 20, 30 operações. Por quê? Porque aquele negócio não era replicável. E um dos segredos, além desse processo que eu falei, está na cadeia de supply, na cadeia de suprimentos. Esse é um dos segredos. Por quê? Porque muito negócio consegue ficar de pé como um negócio, mas quando você fala em cadeia de suprimentos, quando você fala em distribuição, você não consegue padronizar. E ali é onde está o principal negócio, principalmente no setor de alimentação, da maioria dos negócios que tentam ir para a área de franquia. Porque o cara fala assim, eu uso esse queijo, eu uso essa massa, eu uso não sei o quê. Aí na outra, ele usa outro queijo, outra massa, outra coisa. Aí já deu errado, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente faz mais de 60 toneladas do centro de distribuição todos os meses. Então, eu estou falando que são mais de 700 toneladas por ano, vai passar de 800 toneladas, tá? Só do centro de distribuição. Isso é o que possibilita que a gente tenha o mesmo produto em Gramado, o mesmo produto em Manaus. Demora, sabe quantos dias demora para um produto sair de Jarinu, que é o meu centro de distribuição, para chegar em Manaus? 22. 22 dias? 22 dias. Tudo congelado? Não é tudo congelado. Tem congelado, tem resfriado e tem seco. O produto sai num caminhão tripartido, que tem a câmara fria congelada, tem a câmara resfriada e tem a área de secos. E aí ele sai junto com outros operadores. Então hoje eu carrego junto com Starbucks, eu carrego junto, na verdade é com Outback, a gente carregava com Starbucks. Isso para diminuir custo, né? Evidentemente, né? Desse transporte, né? De todo mundo. Todo mundo. Né? Então, agora, como esse custo, em alguns casos, quando ele chega na ponta, pode ser que ele chegue um pouco maior do que se o franqueado comprasse na ponta. Em alguns produtos. Outros produtos, como a gente tem muito volume. E isso não é um problema? O seu franqueado ele não chega ou já chegou? E como é que você combate esse... Não precisa combater. Não precisa combater. Ele fica sabendo disso antes. Desde o início, já está alinhado a expectativa. Porque é o seguinte, se você quiser vender qualquer frango ou qualquer massa lá, monta o seu negócio. Perfeito. O meu negócio é o meu frango, é a minha massa. Entendeu? Ele já está sabendo antes, né? Ele sabe do jogo antes. E aí, sabe que tem viabilidade, né? E sabe que tem viabilidade. E aí, o grande lance é, por que a marca prospera e por que muitas marcas, a maioria, não prospera na escala? A marca que não prospera não mantém padrão. Não tem jeito. Você vai num restaurante em Gramado é um jeito, você vai em São Paulo é outro, você vai no Rio é outro, você vai não sei onde é outro. O nosso, você vai em Gramado, você come o mesmo burrito que você vai comer em Manaus, você come o mesmo wrap que você vai comer em Fortaleza, você come o mesmo wrap que você vai comer em Brasília, em Goiânia ou onde você quiser. Então, essa é uma das maiores diferenças de um negócio de franquia que escala para um negócio de franquia que não vai escalar.
No terceiro ponto, eu diria que é a força da marca. Então a marca vai construindo ali uma força que ela começa a atrair mais clientes, né? Então, por exemplo, hoje a Boali, quando você olha para os investimentos em marca que a gente faz, são investimentos de longo prazo, né? A gente patrocina o Comitê Olímpico do Brasil, a gente fez Olimpíadas em Tóquio, a gente vai agora Olimpíadas em Paris. A gente patrocina o Ironman Brasil, a gente patrocina o Rally dos Sertões, a gente patrocina a Porsche Cup. Então, são iniciativas de marca que você tem um restaurante, você não vai fazer nunca. E não faz nem sentido, porque você tem um restaurante em Ribeirão Preto, você vai patrocinar a Porsche Cup. Não faz sentido. Não faz sentido. É loucura, né? Não faz sentido. Com o crescimento, né? Por isso que no começo da franquia vai muito da força também do franqueado local, né? Em fazer a marca. E quanto mais franquia você tem mais verba de marketing chegando, você consegue arriscar mais. O crescimento da rede fortalece a rede. Exatamente. Só que aí é que tá, não é arriscar, Rafa. Aí é uma coisa importante. Quem não constrói marca vende commodity. Faz sentido. E você é um cara que construiu o teu negócio aqui em Ribeirão e que em 2 anos, tudo bem que você tem vamos dizer, você tem uma base, né? Porque é muito curioso, deve ter gente que olha e fala, nossa, o cara montou o negócio faz 2 anos. Não, mas pô, faz 15, 20 anos que o cara tá trabalhando, construindo o nome dele. Exatamente, Existe um alicerce ali importante. Se eu tivesse 20 anos, eu não conseguiria construir, mesmo com a mesma, se eu tivesse o mesmo conhecimento de hoje, mas eu não tinha um relacionamento, né? Exato, não só o relacionamento, a história, a marca, a expertise, e por aí vai. Então, você montou um negócio super legal, mas que existe uma base por trás do que você montou. Mas, o que eu acho o que eu acredito é, se você não constrói marca, você vende commodity. E a marca, ela gera valor percebido. E quem que tem que perceber esse valor? O cliente. É igual quando fala sobre inovação para mim. O que é inovação? Inovação é valor percebido do consumidor. Isso é inovação. Porque você pode mudar o que você quiser aqui no podcast. Se o consumidor não perceber um novo valor, cara, você não promoveu inovação. Você talvez tenha mudado um processo, você talvez tenha mexido no produto, você talvez tenha mudado o modelo de negócio, mas aquilo de fato não virou inovação, porque a inovação gera valor percebido, né? E a marca gera valor percebido. Então, o que a gente tem conseguido hoje construir em termos de iniciativa é gerar valor percebido de marca. E lembrando que assim, a gente serve 120 mil, obviamente esse número vem crescendo para 150 mil clientes, que é o que deve fechar o ano aí, por mês. Mas, cara, são 150 mil pessoas frente a um mercado minimamente de 15 milhões de pessoas. Então nós estamos falando aí que a gente tem 100 vezes, né, para crescer. Então existe um mercado gigantesco para a gente buscar. Então é ali que a gente está mirando. Então para mim é processo, supply chain e marca. Esses são os 3 grandes pontos para uma rede prosperar. Acho que uma das maiores dificuldades do meu negócio, principalmente nós que somos ainda bebês, né? Nós temos 2 anos ainda, estamos com a franquia, nós temos os nossos processos hoje sendo desenhados ainda, porque é muito processo, né? A nossa unidade de Sertãozinho chega numa situação em que ainda os nossos processos não estão 100% definidos, porém, como é a primeira, nós estamos tratando como se fosse nossa. Então, não, graças a Deus, o nosso padrão é igual Sertãozinho e Ribeirão Preto, mas porque é uma só. Você imagina se você vende 10, você não consegue, tem que ter os processos. E logo já está terminando. Isso eu tive que contratar uma empresa, né, que nos ajudou muito, que foi a Xerto, né, que fez toda uma consultoria de franquia, viu a viabilidade do nosso negócio, analisou concorrência, analisou possibilidades de logística e está terminando todos os nossos manuais da franquia, todos os processos, desde acender e apagar a luz, como você disse. Mas é uma coisa que eu tive que contratar, porque eu também não sabia. Claro. Eu falei, pô, eu vou contratar os melhores. Você contratou um craque, você contratou o Pelé. O Pelé, exatamente. Com toda a liberdade, foi o mais caro, mas é o melhor, né? E aí eu sou daquela opinião. O barato sai caro, né, meu irmão? Ele tem valor percebido. Demais. E tivemos uma sinergia grande muito Xerto, bacana. Um abraço para ele. Tivemos uma sinergia muito bacana e eu estou muito satisfeito, né? Gera credibilidade também para falar Guasta. Agora, é muito difícil desenhar esses processos, né, cara? Como é que você fez isso na Boali? Desde do início, desde o mais simples, do mais óbvio, né, ao mais complexo? Cara, primeiro que assim, né, para desenhar os processos, eu acho que você tem que entender que menos é mais. Então, muitas vezes, a cabeça do empreendedor individual, que não pensa em rede, que não pensa em escala, é sempre colocar mais coisas. Quanto mais eu coloco, mais eu vendo, mais dinheiro eu ganho. Na escala,
quanto menos eu coloco, quanto mais restrito eu conseguir ser em número de itens, em portfólio, mais eu escalo. Entendeu? Entendeu Sim, faz sentido. A mentalidade? Sim. Então a mentalidade do cara individual é, coloca uma bala aqui, coloca não sei o que aqui, vende isso, vende aquilo. O cara que vai pensar em escala, em 10, 50, 100, 500 operações, esse cara pensa assim, não, eu preciso de menos. Então ele vai fazer uma análise de produto, ele vai entender quais são os produtos AB que ele tem ali, ele vai entender dentro desses produtos AB o que é o produto que tem mais margem e é mais querido pelo cliente, e esse produto vai se tornar o produto estrela. E a partir do produto estrela que você vai fazer o teu negócio crescer. Porque quem define quem é o produto estrela não é você, é o consumidor. Acho que isso é muito importante, é você, e não é para ouvir o consumidor, é para observar o consumidor. Ouvir e observar são coisas diferentes. Você escuta, me fala sobre tal coisa, você me fez uma pergunta do restaurante. Eu te perguntei a opinião, o que você achou da cantina domingo? É muito eu te dei a minha opinião. Muito importante. O que é mais importante? Eu voltar lá e você observar o que eu vou fazer. Que prato eu vou comer. Exatamente. O que eu vou pedir. Quanto eu vou investir, quanto eu vou gastar, quanto eu estou disposto a gastar. Então, o comportamento do cliente é mais importante do que o que ele fala. Faz sentido? Com certeza. Porque às vezes ele não fala a verdade, né? Às vezes ele tem... Mas sem querer, ele não sabe. Também, mas às vezes ele tem a vergonha também de criticar. Também. Entendeu? Também. Principalmente pessoas amigas, né? Que às vezes, eu não vou magoar o Rafael, porque isso é o que a gente sabe disso. Então é o comportamento... Comportamento, cara, vale sempre mais. Exatamente. E aí, o que acontece? Né? Eu falei sobre isso. A gente definiu o produto estrela, você pega o produto de maior margem e o produto mais vendido. Os produtos mais vendidos com maior margem, ele vai ser o produto estrela aqui. Aí você tem os produtos menos vendidos com maior margem. Esse produto aqui, ele de alguma forma, ele precisa ou rentabilizar mais ou gerar mais valor. O produto menos vendido com menor margem, ou ele tem trabalho de posicionamento para ser feito, ou ele participa de um nicho que te agrega mais gente. Então vamos imaginar que ocasionalmente você pode ter esse produto aqui para criança, só que a criança traz os pais. Exatamente. E aí vende o teu estrela. Beleza, então entenda que aqui, estrategicamente, você escolheu ter um produto com menos margem, que vende menos, só que ele traz o teu principal público para vender o teu principal produto, que é o estrela, né? E aí você tem o produto que vende mais, só que ele tem uma margem menor. Aí, geralmente, você vai escolher aqui. Geralmente, você entende se tem algum produto aqui que vende bem, que ele poderia ter uma margem maior e subir para a estrela. Uma vez que você definiu quais são as estrelas, e isso, obviamente, a gente faz a cada 6 meses, tá? Para você ter uma ideia, eu lanço novos produtos ao longo do ano, 4 vezes ao longo do ano, fora um novo cardápio. Então eu faço teste de produto o tempo todo na rede, né? Ele às vezes larga numa loja, vai para 3, vai para 5, vai para a rede, né? Mas eu faço teste de novos produtos o tempo todo. Estamos com teste agora, tá rolando Sanduba Boali, tá um estouro. Eu quero experimentar demais, você falou que eu vou gostar. Cara, tá um estouro, tá uma porrada, tá vendendo muito, tá bombando. Esse produto, por exemplo, vai pro cardápio. Só que hoje ele não é cardápio, hoje ele é uma lâmina. Ele é um produto temporário. Uhum. Por que eu tô te falando isso, Rafa? Porque aí, voltando para tua pergunta, o grande ponto da escala é você definir bem isso que eu te falei, entender, por exemplo, SKU, você sabe o que é, talvez quem esteja assistindo Exatamente. Não sabe. SKU são os itens que você vende na ponta. Então o milho para mim é um SKU, o alface americano é um SKU, a massa do wrap é um SKU. Quanto menos SKUs eu tiver, mais fácil o meu controle de estoque, mais fácil eu conseguir escalar. Então o que eu faço aqui? Eu não tenho nenhum SKU, nenhum, que só vá em um produto. Pegou? Então, assim, o mesmo SKU, ele precisa ser replicável em pelo menos 3 produtos. Por exemplo, o milho você não tem só um produto que vai vários. Eu tenho no mínimo 3 produtos que vão aquele SKU. Eu no confesso mínimo. a você que na pizzaria eu tenho produtos que só vai hoje, né, em uma pizza. Vale a pena eu repensar, ou eu coloco em mais pizzas, em mais sabores, ou eu tiro do cardápio. É isso.
E aí essa decisão precisa ser tomada quando você pensa em escala. Porque aí você vai ter sempre um cliente que fala, Rafa, mas eu vim aqui por causa daquela anchova. Fato. Você atrai mais cliente. Quanto mais produtos você tiver sem atrapalhar a sua operação... Então, né? Mas aí é que tá. Aí você tem que chegar pro seu Bernardo. Ô, seu Bernardo, tudo bem com o senhor? Putz, eu sei que o senhor gostava da anchova, mas deixa eu explicar pro senhor. A anchova não deixava eu sair de Ribeirão, bicho. Porque só o senhor comia anchova. Então eu não posso ter anchovas para servir só o senhor. Exatamente. Não tem jeito. Porque eu tô pensando em rede. Agora, quando você tem um negócio igual meu avô tinha. Meu avô tinha um bar. Tinha produto ali que só tinha um cliente que queria. E meu avô colocava, porque aquele cliente era fiel e ia todo dia no bar. Agora, quando você pensa numa rede, exatamente, não tem como fazer isso. Não faz sentido. Tanto é que meu avô, ele tinha uma frase que ficou popular pra mim, que foi, o bar só dá pra um. E aí eu falei, cara, eu preciso montar um bar que dê pra mais de um. Hoje o meu bar dá pra mais de 500 famílias. Então acho que essa é a grande diferença. É você pensar em escala ou você pensar num negócio independente, pequeno e por aí vai. Ah, Rodrigo, mas existem negócios que se tornaram redes e que tem um número grande de SKUs, né? A gente pode, de repente, citar, sei lá, o Outback. Pô, o Outback é um negócio grande, operação parruda. O pessoal lá do Camarão, do... Coco Bambu, tal. Então, se você fizer uma análise do que eu tô te falando, você vai perceber que tem o produto estrela muito bem resolvido. Você tem a cebola do Outback muito bem resolvida. O menor CMV você tem todos os... É o estrela da estrela, aquela. Né? Aquela cebola é a estrela da estrela. Né? O CMV baixíssimo, todo mundo super popular, todo mundo pede. Cara, esse é o produto Gênios, né? Animal. E é um negócio que não é franquia. E aí é uma coisa importante. Por que não é franquia, Rafa? CAPEX é muito alto. Entendeu? McDonald's no Brasil. Você sabia que o McDonald's do Brasil, mais 50% do McDonald's não é franquia? Ele é da franquia master. Ou seja, ele é da gestora do grupo. Mais de 50% do McDonald's no Brasil. O Bob's, o BFFC, tem pelo menos 200 operações próprias. Por quê? Porque são negócios de muito CAPEX. O que é o CAPEX? É o valor de investimento para implantação. Então, negócio que requer muito CAPEX, geralmente ele cresce dentro de um principal acionista, de um mesmo acionista. Então, por exemplo, Outback, existe o principal acionista, que é o grupo do Outback, e aí você tem o sócio operador, que ele é um pequeno investidor com uma pequena participação. Que já foi gerente, que já tem uma expertise do negócio. Mas ele é um sócio operador, pequeno investidor, então ele investe um valor baixo, só que ele tem uma pequena participação. E muitas vezes a conversão do investimento dele está na operação, está em tocar o negócio. Então, essa é uma definição importante que quem nos assiste fala, pô, eu quero montar um negócio de franquia. Se o teu CAPEX, o teu custo de implantação é muito alto, talvez o teu melhor modelo não seja franquia. Talvez o teu melhor modelo seja você levantar um fundo ou fundo próprio para fazer novos investimentos. Né? Vamos imaginar, esse cara de Sertãozinho que é o teu franqueado, será que era melhor ele ser teu franqueado ou ele ser seu sócio operador? Essa é uma decisão importante de ser tomada. Né? Mas, então assim, eu acho que pensar em escala é pensar em menos. Menos é mais. É que nem, por exemplo, tenho dois modelos de franquia. Que é a Falaguasta Express, que abriu em Sertãozinho, que é um investimento mais baixo, fácil de escalar por conta disso, né? Delivery hoje vende muito bem, principalmente de pizza, né? A margem de pizza também é alta. Muito. É bem interessante. Tá dando certo, isso é o mais importante. Estamos no começo de operação, primeiros 15 dias aí vendeu quase 100 mil reais, né? Foi sensacional. Foi incrível, né? Com pouquíssimo tempo de divulgação, queríamos abrir naquela data, né? Mas, por exemplo, eu tenho... Lembrando que você tem uma característica de Sertãozinho, que é o cara de lá olha pra Ribeirão, tipo, Exato, já conhece a marca, o negócio é de Ribeirão Preto, sensacional. Isso influencia bastante. E já vem aqui, né? Na casa Falaguasta, né? Que é uma baita casa, eu sou cliente, viu? Muito obrigado, eu sei disso e fico feliz. Agora, eu tenho a casa, né? Que é uma operação que é muito mais cara de investimento. Dá um resultado interessantíssimo, né? Eu falo que se a gente conseguisse trasladar a casa Falaguasta ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Será que um dia teremos uma inteligência artificial para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e transformar aquilo, um imóvel prontinho, igualzinho, e pôr num terreno lá em São Paulo?
eu tenho certeza que seria sucesso Porrada. logo na primeira semana, né? Por conta Porrada. do prefeito. E não só em São Paulo, em qualquer capital do mundo. Capital. Do mundo. Né? Eu tô dizendo isso. Concordo. Veio uma cliente de Portugal, portuguesa nata na Casa Falaguasta, levou 2 crianças portuguesas, brincaram, se divertiram, ficaram encantados. Falaram assim, olha, em Lisboa não tem nenhum restaurante que eu conheça que tenha, ao mínimo, um pequeno espaço kids. Não tem nem recepcionista nos restaurantes de Lisboa, muito menos gente. Ela falou, se você montar um negócio desse lá, não tem como, a gente vai criar uma nova cultura. Então aí eu te pergunto, e um amigo meu, por exemplo, vamos montar aqui em Florianópolis a Casa Falaguasta, Vai dar certo. eu invisto, eu ponho dinheiro, tal. Mas como é que eu vou lá montar nesse momento? Eu não tenho braço, neste momento, para montar. Entendeu? Isso é uma dificuldade que eu tenho. Arrasta pra cima, não, brincadeira. Ô Rafa... Me ajuda nisso aí. Eu vou te falar o seguinte, Como cara. que eu faço isso? Eu vou te falar aqui na gravação do podcast. Pra mim, a Casa Falaguasta, e eu já tive lá, ela é um negócio que em qualquer capital ela vai dar muito certo. Ela vai dar muito certo, porque ela é um negócio que vai além da gastronomia. Exato. Eu tenho 3 negócios dentro de um. Ela é um negócio de pizza, entretenimento. Rodízio de pizza, buffet infantil e o delivery de pizza no mesmo imóvel, né? Então, mas pra mim, nenhum desses negócios é teu negócio, sabia? É o entretenimento, né? Que as pessoas vão lá. E dentro desse... Teu negócio é o entretenimento, cara. Exatamente. O que as crianças que é levam incrível. os pais, Porque é o seguinte, quando a gente olha para um negócio de alimentação, que é o teu negócio, que gera uma experiência muito fora do comum, que é o que você gera, esse negócio que gera uma experiência muito fora do comum, ele não é fácil de ser replicado. Porém, o teu negócio tem características que dá para replicar. Mas se você me perguntar, Rodrigão, você acha que eu deveria replicar a casa como franquia ou como rede própria? Como rede própria, sem dúvida nenhuma, com operadores regionais. que tem uma parte Seria no negócio. Uma porrada. Que O cara tem que ser sócio. O cara tem que ter 5, 10, 15% do negócio. Não precisa ter mais que isso. 5, 10, 15%. E ele toca o negócio. Investe um valor pequeno, né? Que faça jus ao valor de porcentagem. É um valor que a gente chama em inglês de commitment. É um cara para se engajar com o tema. Então ele faz um investimento de engajamento ali e é isso. Mas o mais importante é que ele toque o negócio. Você monta um back-office. Nesse back-office você vai ter o time financeiro, você vai ter o time de análise de dados, você vai ter o time de marketing, o time de marca, você vai ter o time de operações, tudo dentro aqui. O cara lá, ele é o gerente da operação. Ele é o gerente da operação, mas todo o back-office vai estar aqui, né? Então, enfim, esse é um desafio, negócio para você fazer. Desafio, cara. Porque, tirando a Express... E aí faz a marca, né? E aí eu coloco em capitais, né? É que nem eu falo, você tá nos shoppings do Brasil inteiro, cara, faz marca demais, né? É porrada. E você pode ter uma estratégia desse crescimento que tá cheio de buffet em São Paulo. A Xerto me falou isso. O cara não tá prosperando porque o negócio virou commodity. A Xerto me falou isso. E aí, aliás, a captação de franqueados para casa é muito mais de prospecção do que de ativo, né? De pessoas que vão vir e querer montar. Prospecção desse público. É direto ali nessa galera. Desse público. Tem muita gente, por exemplo, que em São Paulo não tá conseguindo prosperar com buffet, que mudando para uma Casa Falaguasta vai ser uma porrada. Vai ser uma porrada. Eu fico feliz aí com seus elogios, né? Seu filho vai muito lá em aniversários. Né? Adora. A gente já foi lá, eu já fui 3 vezes, mas ele, toda hora tem aniversário lá, então ele tá direto. Você foi com reserva ou você vai de última hora, assim? Cara, eu fui uma vez de última hora, deu as outras 2 eram festas, né? Então já tinha. Já tinha reserva. Já tinha reserva. Mas o Rodriguinho já foi várias vezes. E é espetacular, porque toda vez que ele vai, ele volta felizão. Ele gosta da pizza de chocolate, Nutella, né? Tem chocolate com morango, né? Chocolate com morango. E tem de Nutella também ou não? Não, de Nutella não tem. Lá em breve. Então é a de chocolate com morango, então. É muito boa. Chocolate forneável é muito bom. Putz, ele adora. Ele adora. E, cara, eu fico muito feliz com seus elogios aí. Agora, a dificuldade é essa, né? De ter braços, né? De pessoas que consigam pôr em prática. Mas nós já estamos perto disso. Por exemplo, eu abri a cantina, né? Que você estava lá domingo. Eu tô lá todos os dias agora. Tem o Pedro, que é um sócio operador meu. Conheci o Pedro. Cara genial também, de uma capacidade fora do comum.
E a Casa Fala Guasta tá girando normal. Domingo você tava lá almoçando lá, eu tava lá, tava tendo festa na casa. Então hoje eu não me preocupo mais com a operação. Me preocupo, evidentemente, mas não como a cantina, que eu tô lá no dia a dia. E aí a visão do dono ali nesse momento é importante. Mas a casa já tá, eu costumo dizer que num piloto automático com supervisão, né? Se der alguma zebra ali, ele tem alguém pra... Excelente. Eu acho que esse acho que é um grande legado que eu consegui na Casa Fala Guasta. E nas unidades de delivery também. Cara, eu fico pensando tanto que eu sofri no delivery, cara. Hoje eu não sofro tanto, né? As nossas 4 unidades hoje de delivery em Ribeirão Preto, 4.9 no iFood. Uau! Num alto Excelente. Volume de pedidos, né? Porque tem loja que tem 4.9 lá, você olha, ela tem 10 avaliações nos últimos 90 dias. Nós temos quase 300. Então esse é um ponto interessante de falar. Por que eu acho que o negócio vai tão bem? Porque é um negócio culturalmente já enraizado. Então isso é uma coisa importante, né, turma? Que você quer construir um negócio que vai prosperar, você precisa entender se aquilo já faz parte da cultura ou se aquilo vai se tornar cultura. Quando aquilo vai se tornar cultura é muito mais difícil, porque você tem que construir um movimento, que foi o que a gente fez. A gente teve que desbravar um negócio que não existia. Imagina vender salada há 20 anos, há 15 anos, né? É difícil vender salada hoje, imagina há 15 anos, entendeu? Então, a gente foi produzindo um movimento e por isso hoje a gente ganha esse jogo. Mas no teu caso, já existe a cultura. E aí tem uma coisa aqui interessante que certamente aconteceu, e aí você rapidamente percebeu que, poxa, se eu for com o delivery e ficar mais perto desses bairros, eu vou chegar mais rápido com a marca que eu consegui construir por conta da casa. Então veja, a casa constrói um valor percebido que vai além do produto. Vai além do produto. Você construiu esse valor percebido. O que você fez depois? Você foi com os deliveries, com a marca de valor percebido e chegou perto da casa do cara. Num raio de até 3 km, você consegue entregar mais rápido e essa entrega mais rápida, ela mantém o teu valor percebido, por isso que você tem lá 4.9, porque se tivesse que sair da Casa Fala Guasta, não ia chegar no mesmo tempo. Não ia. Provavelmente não ia entregar o mesmo sabor, provavelmente você não ia ter a mesma nota. Não teria. E aí o fato de você chegar perto do cara lá te faz ter isso. Então, é importante, a galera, eu tô aqui traduzindo a estratégia de negócio que você construiu, que obviamente eu não sei se foi orgânica ou se foi pensada antes, mas de qualquer forma foi brilhante, que é criar um negócio com valor percebido muito importante, posicionar a marca com esse valor percebido e depois chegar aonde o cliente está. E aí, provavelmente ali em cada um desses bairros, você veio para competir com a pizzaria do bairro. Qual que é a diferença da Fala Guasta para a pizzaria do bairro? A pizzaria do bairro, ela não gerou o mesmo valor percebido. Ela pode ter um produto excelente, mas ela não gerou o mesmo valor percebido. E essa relação que o cliente que passou a te escolher lá no bairro dele construiu com você, não foi por conta do seu delivery, mas foi por conta da sua casa. Olha que doideira. E da força da marca, né? Exatamente. As ações de marketing que a gente fez, né? Ir para a Copa do Mundo, ir para fazer pizza lá em Las Vegas no concurso, ir para a Itália na Olimpíada da pizza, fazer todo esse conteúdo. Exatamente. Ajuda demais. Sem dúvida. E cara, não sei se você viu que a gente foi para a Copa do Mundo, cara, isso me gerou tanto buzz, mas até hoje tem gente que me conhece, que eu não conheço, a pessoa me falou, cara, o que você fez na Copa do Mundo? Até hoje, faz já 8 meses da Copa do Mundo, cara. Que legal. Eu falei que, cara, se alguém não me patrocinar para os Estados Unidos 2026, eu não vou mais entender nada de marketing, porque, cara, aquilo ali gerou um buzz, cara. Aquilo ali gerou um buzz, foi muito legal e foi meio que sem querer, de última hora, tem uma... unindo a paixão pessoal ao profissional, né? Essa história de construir conteúdo ao redor da marca é uma coisa também que acho que vale passar como um aprendizado para quem está nos assistindo, né? Primeira coisa é você perceber que você individualmente é uma marca. As pessoas acabam esquecendo disso. Né? Ah, mas eu não tenho empresa, então esse papo não serve para mim. Esse papo serve para qualquer pessoa. Você pode ser um atleta, você pode ser um médico, pode ser uma nutricionista, pode ser um executivo. Seja qual for a tua posição no mercado, você é uma marca. Como é que você está tratando essa marca? Essa marca, a conversa dela versus a ação dela, então aquilo que ela fala versus aquilo que ela faz, tem coerência?
Aquilo que você está falando tem coerência com aquilo que você está fazendo? Porque dentro de construção de marca, coerência é uma coisa super importante, né? E entender que assim como você está usando a produção de conteúdo para criar relacionamento com o seu consumidor, cada um de nós podemos fazer a mesma coisa como pessoa, em primeiro lugar, e depois como marca, que é entender que todos nós somos uma mídia. Exatamente. O Rafael é uma mídia, a Falaguasta é uma mídia, e obviamente eles estão integrados, sem dúvida, né? Mas você que está nos assistindo, você é uma mídia. Como é que você está cuidando dessa mídia? Porque você pode estar ali produzindo, entregando valor, entretendo, gerando conhecimento. E se você estiver fazendo isso, certamente tem um outcome disso, tem um retorno que vai acontecer. E esse retorno pode ser financeiro, esse retorno pode ser engajamento, esse retorno pode ser o que for, mas existe um retorno. E a tua preocupação tem que ser justamente de como você, como marca, consegue gerar conteúdo, gerar conhecimento, gerar entretenimento e compartilhar isso com a sua audiência. Que certamente isso vai fazer com que você possa posicionar melhor e vender mais. Vou fazer uma pergunta relacionada ao futebol, analogias, né? Se cada departamento de uma empresa fosse uma posição, né? Ou camisa 10, ou 9, ou 5, o marketing seria qual camisa? Cara, o marketing, o vendas tem que ser o artilheiro. O 9. O vendas tem que ser o 9. Camisa 9, eu também acho. Vendas tem que ser o 9. O marketing, ele seria o 7, ele seria o 11, ele seria o 10, né? Porque ele é o cara que vai para assistência, né? Ele é financeiro o cara que... seria o volante, camisa 5. Volante, zagueiro. Zagueiro. Volante, zagueiro. Ou goleiro, né? Goleiro em alguns casos. Exatamente. É que goleiro muitas vezes está na operação, né? Eu acho que o 10 seria gestão de pessoas, cara. O profissional, o departamento de recursos humanos. O 10 é aquela característica de líder, né? Toca, vai receber, exatamente. Volta, eu acho. Faz a integração. Acho que o marketing é o 7, é o ponta direita ou o ponta esquerda. É o cara rápido, veloz, tem que ir lá, entendeu? Ter as ideias ali, ter um feeling ali de momento. Você é assim também, cara? O pessoal reclama lá comigo que eu tenho umas ideias de última hora e, tipo assim, tem que acontecer rápido, ou não? Como é que é isso, cara? Porque eu sou muito assim, cara. Tem uns insights, tô vendo um filme, ele tinha um insight, fala, putz, e cara, tem que ser amanhã. Sabe? Eu acredito que assim, o empreendedor, ele tem essa característica, porque o Murilo Gun, que é meu amigo, fala muito sobre combinatividade. Então ele fala que a criatividade nada mais é do que você combinar coisas, combinar fatos. Então quando você fala que viu um filme, existe um repertório pré-instalado que construiu as suas crenças. Esse repertório vem das suas experiências passadas. Quando você gera uma experiência nova, essa experiência nova se conecta com as suas experiências passadas, constrói um novo repertório, gera uma nova crença. Essa nova crença gera uma nova decisão, essa decisão gera uma ação. Que aí é o que você fala, tem que ser para amanhã, patum. É tudo muito rápido, mas na prática o que você está fazendo nada mais é do que combinar, que é o que ele chama de combinatividade. Então você gera combinatividade que se transforma em criatividade. Então a tua criatividade está na capacidade de combinar o seu repertório pré-instalado com o seu novo repertório, ou seja, as suas experiências passadas com a sua nova experiência. E a nova está acontecendo agora. Né? Com certeza, durante a nossa entrevista, você pensou 10 coisas. Já tive várias ideias. Você pensou 10 coisas. Ideias. Eu pensei coisas. E por aí vai. Então, e por que a gente está pensando? E aí tem, fisiologicamente falando, a gente tem as sinapses, né? A sinapse, obviamente, tem gente que vai falar, você tem uma sinapse mais rápida, o outro tem uma sinapse menos rápida e tudo mais. Mas, de alguma forma, você está treinando a tua sinapse o tempo todo para gerar isso. E aí tem uma outra questão fisiológica que é a tua dopamina. Que sem te conhecer muito, porque é o segundo encontro que eu tenho com você, você é um cara dopaminérgico. Sim. Então, você é um cara que tem picos de dopamina importante. E aí eu quero te dar uma informação. A dopamina é secretada na expectativa do fato. Postei um vídeo hoje falando sobre isso. E não na realização do fato em si. Então, olha o que eu vou te contar. Eu vou te contar uma história agora e você vai falar, acontece exatamente assim. Então, o que acontece? Você gera um insight. Quando gera um insight, é algo novo que você vivenciou, combinado com algo antigo, que vai gerar um fato lá pra frente.
certo? O que você faz? Você explode. Porra, ô fulana, não sei o que, acabei de ver, olha que incrível, é genial, vamos fazer o pau, vamos tocar o pau, vai. No dia que aquilo se realiza, falou, ô fulana, vem pra você, fala, olha que legal que você me ligou aquele dia, puta, bacana, ó, negócio seguinte, ó, pá, tum, pum, pum. É verdade. E por quê? Não é que você não curtiu que o negócio foi feito. É porque a tua dopamina tá secretada quando você tem a ideia de fazer. E não quando você faz. E aí é incrível. E eu acho que de alguma forma você pode transformar isso em cultura. Eu estudei Design Thinking na Universidade de Stanford. O Design Thinking, ele é de fato isso acontecendo todos os dias na tua empresa. Só que de uma forma, vamos dizer, ela não é estruturada bonitinha, ela é meio caótica mesmo, tá tudo certo, não tem problema. Só que quando ela é cultural, você acaba colocando aquilo para acontecer organicamente e dar certo. E mais planejado, né? Cara, menos de última hora, né? Ele é menos de última hora, mas ele é mais planejado porque tá na cultura e não porque foi planejado há muito tempo e tudo mais. E aí, para fechar essa história aqui, o que eu vejo que às vezes atrapalha é o cara que é muito, o sujeito que é muito dopaminérgico, assim como eu sou e você é, e ele tem pouca clareza do que ele quer pro futuro. Aí atrapalha. Eu vou te falar por que atrapalha. Porque ele vai criando fatos novos para poder secretar dopamina, porque ele precisa daquilo. Só que ao mesmo tempo são fatos novos que não estão levando na mesma direção. E por que não está na mesma direção? Porque não tem clareza do que ele quer lá para frente. Por isso que eu falo que a clareza de propósito e a clareza de visão são fundamentais para fazer com que o empreendedor chegue em algum lugar maior lá na frente. Porque senão você só vai criando coisa nova, sem te direcionar para um caminho específico. E pessoas como a gente, e eu, de novo, te conheço pouco, mas eu tenho certeza que é assim, Sim. As pessoas muitas vezes não entendem. O cara olha para você e fala, mas você é maluco, bicho, para que fazer isso? É maluco. Porque a pessoa não entende que o teu prazer em realizar é muito maior na construção do que na obra pronta. É muito maior. Na obra pronta, cara, eu gosto muito, é um sentimento de felicidade enorme, né? Especialmente nas grandes obras, né? Por exemplo, uma inauguração, eu curto demais. Eu vou te falar, cara, que a minha maior obra pronta foi colocar a bandeira atrás do gol na Copa do Mundo, onde meu WhatsApp bombou, as pessoas falam, que isso, que cara incrível. Reposts de gente que eu nem conheço de forma orgânica. Cara, eu cheguei 5 horas da manhã lá no quarto no Catar. Olha só o que você tá me falando. Cara, você tá falando de uma obra pronta. Dormir, meu coração a todo momento. Cara, eu falei, preciso dar um doce, fiquei com medo de morrer. Literalmente, de tanta felicidade que eu tava naquele dia. Mas olha que curioso. Você tá falando de uma obra pronta pontual. Não se replica. É rara, né? Não se replica. Não tem como replicar, porque se eu fizer de novo, não vai ser igual. Não vai. Não, você vai inventar outra coisa totalmente diferente. E tá tudo certo. O grande ponto é você entender isso. E você conseguir desfrutar desse prazer que você tem. Exatamente. Você tem que desfrutar disso, porque você sabe que é isso que vai te movendo. Exatamente. Agora, ir lá e fazer isso, qual é a sinergia que isso tem com a visão que você tem de futuro? É só isso. E isso deixou muito claro, né? Inclusive, isso mudou muito depois que eu fiz o acelerador empresarial do seu amigo, né? Do Marcos Marques, né? E foi incrível, porque eu vi... Ele postou um vídeo meu antes de ontem. Eu vi, inclusive eu ouvi o seu podcast com ele, né? Foi transformador também. Legal. E lá, né, a gente dá mais importância à missão, visão e valores, né? E lá, lá no curso eu descobri eu defini a visão da empresa, né? Que é ter 45 unidades até 2028. Definir a missão, né? Valores e tudo mais. E aí, hoje eu penso nisso, isso vai me levar a cumprir a minha visão até 2028, 45 unidades? Aí eu faço. Fazer marca é importante, então são decisões que eu tomo baseado nisso. E a minha equipe sabe também, que é decisão que ele tem que tomar lá no dia a dia. Então, teve uma vez que o meu gerente me ligou e falou, cara, teve uma situação assim assada. Eu falei, cara, a sua decisão que você está tomando, ela vai de encontro à nossa missão, que é proporcionar momentos de felicidade entre colaboradores, famílias e amigos?
Sim, então toma a decisão. Legal. Entendeu? É muito mais fácil, né? Se a gente atinge a missão. Então aquilo ali me clareou demais. Sabe o legal do acelerador empresarial também que eu fiz, Rodrigão? É muito legal, porque eu cheguei lá achando que eu era o cara. Eu já tinha ido para a Copa do Mundo, já tinha feito a minha empresa, eu já tinha feito evento empresarial. Eu me achava um bom empresário, né? Mas eu fui lá, falei, vou pagar para ver. E aí eu saí de lá com a seguinte sensação, que eu não sabia nada mesmo e que eu sei menos ainda, né? Isso que é o mais legal, porque aprender a todo momento, né? Isso foi o grande insight, o grande resumo do acelerador empresarial, né? Você sabe que eu tô com uma mentoria, né? Só que é online e são 8 semanas de mentoria sobre vida integrada. E a gente tem muito empresário, aliás. O foco é empresário, né? O foco é empresário, mas agora a gente abriu também a oportunidade para... Aconteceu o seguinte, a gente teve uma inscrita que está fazendo doutorado nos Estados Unidos. E ela é uma engenheira de petróleo. E eu falei, caramba, uma engenheira de petróleo. Eu falei, quero entrevistar. Aí eu fiz a entrevista com ela. Cara, uma pessoa... Primeiro que assim, pra você ser engenheira de petróleo formada na USP, você já não é normal. Você já tem uma cabeça diferente. É raro, né? Só que para você chegar num doutorado nos Estados Unidos com tudo pago... Talvez seja a única no Brasil, sei lá. Exato. Raridade. É essa raridade. E essa pessoa se inscreveu para minha mentoria. E na linha de corte, era assim, pô, não é empresária, não tem pelo menos 10 funcionários, não fatura pelo menos tanto, putz, não dá. Eu falei, cara, mas peraí, deixa eu entender esse público novo aqui que tá surgindo. Porque começou a vir muito médico, muito advogado. Eu comecei a olhar e falei, cara, eu quero olhar para esse público. E aí começou por ela. A minha equipe falou, Rodrigo, na boa, não tem como a gente não ter essa pessoa. Olha que perfil top. Eu falei, caramba, deixa eu fazer uma entrevista com ela. E eu fiz. E, cara, muito bacana. Aí eu falei, puxa, vou abrir. Então eu abri. Então hoje não são só empresários, né? A gente fala lá de liderança, e liderança eu começo por autoliderança e depois liderança de gente, de equipe, de time. Depois eu falo de cultura, desenvolvimento da cultura, e o desenvolvimento de cultura não começa só na empresa, começa em você, e isso é uma coisa importante. Depois a gente fala de construção de marca, depois eu falo sobre inovação, processos, produto e modelo de negócio, e depois eu trago saúde e família. Então, esse é a jornada da mentoria. E tá incrível, cara, assim, tá super legal. E por que eu tô comentando sobre isso? Porque você falou sobre saber, não saber e por aí vai. Ao longo dessas 8 semanas, essa é a 8ª semana, inclusive, quinta-feira. A gente tá gravando hoje, terça, é a primeira turma. Na quinta-feira é a 8ª semana. Ao longo dessas 8 semanas, as mensagens, depois eu te mostro aqui, as mensagens que eu venho recebendo de transformação, cara, é incrível. Né? É muito legal. É muito legal. O que você tá falando aqui já tá transformando a minha vida. Quem tá assistindo, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que eu também estou te ajudando, né? Claro, mesmo eu tendo hoje... A troca é importantíssima. Talvez menos, evidentemente, não, mas é algo que é muito importante a gente entender. Né? Só de você vir aqui, né, demonstrar essa humildade. E lá eu aprendi também, né? Quem não tem humildade de sentar para aprender, não tem a dignidade, né, e a autoridade para levantar, para ensinar. Para ensinar. Isso foi genial, cara. E eu falo isso para minha equipe. Eu falo isso para minha equipe, né? Muito importante. Essa frase é uma frase, me fugiu a altura agora, a gente tem, mas enfim, ninguém é tão bom que não possa aprender e nem tão ruim que não possa ensinar, né? Então assim, no final do dia, todos nós temos a capacidade de aprender e todos nós temos a capacidade de compartilhar, de ensinar. E o brilhantismo da vida está nisso, né? Então eu tenho mentores e coaches importantes na minha vida, então... e tenho agora o privilégio de poder ser mentor de pessoas extraordinárias com resultados incríveis, né? A gente tem na mentoria hoje empresários que faturam mais de 100 milhões de reais por ano, né? E estão lá fazendo mentoria e estão super felizes. Isso é muito gratificante. Muito legal. Rodrigão, quero te agradecer, cara. Ficaríamos aqui mais 2 horas, se fosse possível. Obrigado. Eu achei incrível a sua presença, a sua humildade, né? Então, conte sempre conosco, né? Tanto na casa, quanto na cantina, quanto na Express, né? E eu também, evidentemente, quero contar com você. Um insight que eu tive aqui, que eu me lembrei agora, durante a nossa conversa, que eu lembrei agora. Você vende comida saudável, eu vendo pizza. Aqui também é saudável, né? Mas não é tão, né, light como é o seu, né? Dependendo do sabor, principalmente, né?
Será que não tem como fazer uma pizza com o perfil Boali, bem saudável, aquela coisa? Será que tem, cara? É difícil, hein, meu? É difícil, né, cara? A gente já desenvolveu Imagina uma algumas pizzaria coisas. saudável. A gente já desenvolveu algumas coisas que Porque são é uma tendência, hein, cara? Eu ia interessantes. vender demais, você imagina? Ia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar disso. Vamos falar disso, quem sabe, né? Ó, pra fechar aqui, eu quero te agradecer o teu convite, dar os parabéns pelo teu negócio, pela tua energia e dizer o seguinte, cara, eu tenho falado e eu quero, sempre que eu posso, eu gosto de enfatizar. O mundo é muito melhor do que parece ser. E aí, Rafa, com essa frase eu quero fechar aqui a minha participação para dizer o seguinte, todos nós, você, eu, quem está nos assistindo, vivemos numa bolha. A diferença é que você pode escolher a bolha que você quer viver. E o mundo é muito melhor do que parece ser. E às vezes ele não parece ser tão bom assim e não parece estar melhorando o tempo todo, porque a bolha que você vive, ela te leva a entender dessa forma. Mas tem um livro chamado Factfulness, que é o hábito de tomar decisões baseadas em dados, que mostra que o mundo só melhora. O mundo só melhora. Né? Quando a gente faz um recorte de 3 anos, talvez você vai falar, piorou. O recorte de 100 anos ou de 1000 anos, o mundo só melhora. Então, assim, é muito importante a gente entender. O mundo é muito melhor do que parece ser. Tenho 5 dicas para você. Primeiro, seu dia começa na noite interior. Então, começa a se preparar antes de dormir para o seu próximo dia. E durma bem, tenha um bom sono. Eu dormi durante muitos anos, 4, 5 horas por noite e me vangloriava daquilo. Hoje eu durmo 7, 8 horas, é maravilhoso. Meu dia rende muito mais, eu sou muito mais produtivo. Número 2, não ligue a televisão quando você acordar. E pare de consumir notícias ruins. Elas não farão o seu dia ser melhor, ao contrário. Número 3. Não fale com as pessoas que são negativas no começo do seu dia. Não fale com pessoas negativas no começo do seu dia. Vai te fazer mal, vai te trazer energia ruim. Então, se proteja. Cuide das primeiras horas do seu dia, para quando você encontrar essa pessoa negativa, ela não vai abater a sua energia. Número 3, alimente-se bem, coloque coisa boa para dentro, porque isso vai fazer a diferença na tua vida, na tua saúde. E número 5, né? Então essa é o número 4. Número 5, faça exercícios, porque isso vai secretar hormônio e vai fazer com que você tenha uma vida mais próspera, com mais performance e muito mais qualidade de vida e uma vida de qualidade. Um abraço para você, Rafa, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, cara. Valeu. Um abraço. Foi um grande prazer e estou encerrando aqui mais um episódio do Fala de Negócios. Se você assistiu e gostou, compartilha aí com quem merece ouvir, um amigo, um empresário, uma pessoa que está precisando. Eu tenho certeza, cara, podcasts mudaram a minha história, né? Não só o que eu estou fazendo, mas principalmente os que eu ouvi e assisti. Então, faça o mesmo, indique, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.